Estamos ao vivo. Pessoal, vamos chegando aí. Boa noite. Como é que estamos aí? A galera tá chegando. Muito bom. Laura Navarro veio aí para uma visita especial, né? Ela tem que estar presente. Muito bacana. Muito bom. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esporte, qualidade de vida em pessoas neurodivergentes. Dá um tempinho aí pra galera entrando, se ambientando. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo direitinho? Muito bom, muito bom. Se tiver algum problema aí no microfone, vocês falem, tá? Pra gente poder ajustar. Tá. Para quem ainda não me conhece, não sabe quem eu sou João Pedro Torres, né? Eu sou pediatra, sou médico do esporte e sou diretor aqui do Espaço Cell, diretor de novos negócios. E esse tema tão importante, né? A gente combinou aí que eu viesse aqui juntos de outras duas pessoas extremamente importantes e relevantes aqui para a gente no Espaço Cell, para a gente conversar um pouco a respeito, né? Sobre esporte, qualidade de vida para pessoas neurodivergentes. Eu acho que faz todo sentido esse assunto, esse tema. E vai ser bem legal, vai ser uma conversa muito interativa. Daqui a pouco a gente vai revelar quem são essas duas. A gente já revelou, na verdade, né? Vocês já sabem, então não é tanta surpresa assim. Mas já eles vão entrar aí com a gente, estamos no aguardo. O pessoal vai entrando, vamos aguardando um pouquinho e a gente já começa, tá, pessoal? Agora. Oiê, boa noite. Boa noite, boa noite. Oi, Elisa, oi, Matheus. Estão me escutando bem? Sim. Tá um pouquinho longe. Um pouquinho baixo, mas... Acho que dá pra ajustar a câmera. E aí, agora? Estão ouvindo tudo direitinho? Deu uma melhorada, mas... Ainda tá um pouco longe, mas tá ainda dá pra melhorar. Acho que talvez pode ser o microfone. Oi, som. Vou ajustar aqui para ver se fica melhor para vocês. Vamos desligar. Melhorou? Tá bom. Dá pra... Boa. Estava falando aqui, Matheus e Elisa, me apresentei um pouco e da relevância desse tema, né, que a gente veio abordar aqui hoje, do esporte e qualidade de vida, né, em pessoas neurodivergentes. E nada mais justo do que a gente trazer para essa live aqui duas pessoas que são de extrema referência para a gente, né, no Espaço Cell, que são o Matheus e a Elisa. A gente tem muito carinho, muita gratidão, né, e são pessoas que com alta capacidade e alto padrão, assim, né, e que leva o nome do Espaço Cell adiante. Então, já vou agradecer de antemão a presença de vocês dois com a gente. É um prazer enorme ter vocês aqui. E vocês querem se apresentar aí um pouquinho antes da gente começar a falar do nosso assunto? Querem falar alguma coisa a respeito? Então, meu nome é Elisa, sou fisioterapeuta. Eu trabalho na área de específica aqui no Denver, né, no Espaço Cell. Eu sou o Matheus, já apareci ali recentemente em uma das lives, né? Eu sou fisioterapeuta, hoje eu faço também a gestão das específicas dentro do Núcleo ABA aqui do Espaço Cell. Boa, muito legal. Eu acho que agora, mais um minutinho, a gente já começa. A galera ainda está entrando. Mas a gente separou aqui hoje um tema relevante, né, para a gente conversar, alguns assuntos bacanas aqui. E acho que vamos lá, acho que a gente pode começar, tá? Começando aí uma pergunta para já ir ambientando o pessoal. A gente tem visto aí no Instagram do Espaço Cell, nas redes, que a gente tem começado a abordar um pouco, né, sobre esporte,
Mas antes de a gente começar a falar efetivamente sobre os esportes, conta pra gente um pouco, Elisa e Matheus, o que a gente tem visto hoje de benefício que o esporte, que a atividade física traz nas mais diversas condições de saúde. Conta pra gente. Então, tanto dentro de programas de esporte, né, quanto na literatura, que é algo que hoje eu venho estudando muito, porque é um tema que eu curto muito estudar, né, que é esporte para pessoas com deficiência, né, e principalmente o esporte modificado, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas a gente vê na prática clínica e na literatura que os benefícios dentro da parte motora, né? Então, as crianças e os adolescentes, eles melhoram habilidades motoras, então ganham competências, né, dentro do esporte, em atividade de vida diária. A gente vê melhoras cognitivas, melhoras na parte de comunicação, então as crianças elas melhoram o repertório de comunicação também. Principalmente melhoras da socialização, que é algo que muitas vezes os pais eles vêm com uma demanda, né, na nossa clínica. A médica falou que ele precisa melhorar essa parte da socialização, então o esporte ele é perfeito para isso. E dentro da literatura é um dos critérios que a gente vê que melhora muito a socialização dessas crianças. Ganho de fortalecimento, ganho de resistência muscular, diminuição de outras comorbidades. Então, a gente sabe que algumas condições de saúde têm predisposição para ter uma segunda comorbidade, né? Então, a gente sabe, por exemplo, de cardiopatias na síndrome de Down. Então, a gente sabe do benefício da atividade física para a qualidade de vida daquela criança, né? E não só na síndrome de Down, né? No TEA e nas demais comorbidades. Então, por exemplo, dentro do TEA, né, diminuição de estereotipia, melhora de controle inibitório, competências cognitivas, né? Então, essas crianças elas passam a compreender regras que às vezes a gente não consegue dar tanta atenção dentro do ambiente terapêutico, porque a gente tem outras habilidades a serem trabalhadas. Então, num objetivo em grupo, né, pensando num grupo de crianças, a gente consegue trabalhar melhor essas competências sociais, de comunicação e demais habilidades, assim. Sim. Vai ser difícil até complementar alguma coisa que Bastante é difícil, né? O esporte, de uma forma geral, a gente pensa nos benefícios que ele traz, né? Então, fora essa questão motora, músculo esquelética, cardiovascular, outro ponto físico, né, que a gente observa é a questão de obesidade. São crianças que não conseguem realizar uma participação em esportes e acabam tendo ali o sobrepeso. Então, é vital, né, para combater essa situação. Fora as questões de socialização, de regras, questões comportamentais que o esporte traz, né, que auxilia nessas questões. Ponto importante também, só complementando rapidinho o que o Matheus falou, as nossas crianças, muitas vezes, elas ficam em terapia intensiva, desde muito novinhas, né? Então, muitas vezes, elas chegam na fase da adolescência e na fase adulta muito desmotivadas em fazer a atividade de uma forma geral, né? Então, a gente iniciar essa educação à atividade física, ela é muito importante introduzir ela na infância. Porque se a gente cria motivação, né, dessa criança sentir prazer em fazer atividade física desde pequenininha, a chance dela não ter a comorbidade tipo obesidade, né, na adolescência é muito alta. E hoje a gente já tem vários artigos referenciando, acho que eu coloquei até em um dos vídeos, né, que a gente colocou aí no céu, né, da nossa conversa, falando exatamente isso. O índice de obesidade e de comorbidade nesses adolescentes neurodivergentes é enorme. Então, o que a gente pode fazer lá na base para a gente diminuir, aumentar essa motivação e incluir eles dentro das atividades sem ser uma intervenção específica, né? Gerando motivação. Sendo intervenção, mas com mais motivação, né? Para que eles continuem isso ao longo da vida, né? Sim, isso vocês falaram aí que eu acho muito importante, a questão do obedecimento de regras, né? Porque o esporte ele ensina muito, né? Você tem que aprender ou não o momento certo de você fazer aquela atividade específica e desde novo a gente aprende muito isso, né? Então essa parte do obedecimento de regras é uma coisa que eu sou grande fã. O Matheus pegou até um pouco da parte que eu ia complementar, que era os benefícios, eles vão muito além das manifestações que a gente tem nos transtornos, né? A gente vê o aumento da prevalência do comportamento sedentário, né, no público de uma forma geral,
E isso está muito atrelado à quantidade de tela, enfim. E aí a gente vê que tem aumentado essa prevalência de obesidade e com isso vem outras questões junto, que são o aumento dos riscos cardiovasculares, que são coisas mais profundas, né? Enfim, o aumento de hipertensão, de diabetes. Então, a atividade física é a maior prevenção que a gente tem para essas doenças, né? Então, a gente não tem que focar só em possíveis manifestações que vai vir melhorar o transtorno, mas sim pela qualidade de vida que isso tem a longo prazo, né? Então, quanto antes a gente consegue fazer atividade física, ter esse hábito, ter essa rotina, melhor, porque o que a gente está ensinando agora, o que a gente começa a fazer desde novo, a tendência da gente ter boas experiências e fazer isso futuramente é maior, como você citou, né? Para que ele se torne também um adulto ativo, né? E a atividade física é igual escovar dente, né? Você tem que fazer, se não todo dia, pelo menos aí 3 vezes na semana, enfim, gastar energia e fazer mais, porque é isso que vai diminuindo esses riscos de cardiovasculares, risco de obesidade, coisas do tipo, né? Eu acho que é muito nessa linha. Isso é muito importante. A gente está cansado de ver artigo, né? O Elisa falando a respeito desses benefícios, enfim. Eu vi até que a Cris está falando aqui agora de ambientes preparados e tem um pouco gancho justamente com a próxima pergunta que eu vou fazer, que é justamente, na visão de vocês, assim, quais são as barreiras que a gente encontra na entrada de crianças e adolescentes com essas condições de saúde nesses programas de esporte, de atividade física? Porque existem muito, né? E é muito nítido. Mas na visão de vocês, assim, quais são os principais? Eu posso citar mais direcionado para o público com que eu trabalho, que é o TEA, né? Que esbarra muito nas questões comportamentais. Então, assim, algumas habilidades que é necessário para a criança conseguir fazer o esporte, como seguir uma regra, ter um limiar de frustração, porque no esporte você ganha ou você perde. E aí, às vezes, a frustração, quando se perde, acaba acarretando em comportamentos. Tem a questão de estímulos sonoros, são ambientes barulhentos, né? Ainda mais voltados com crianças, são mais voltados assim às barreiras comportamentais. Tem outras barreiras, como acessibilidade, mas que aí acho que a Elisa vai conseguir complementar bem, que é mais voltado para o público que ela já tem mais experiência. Então, eu vejo assim, como primeira barreira, eu acho que os profissionais, a gente encontrar no mercado profissionais capacitados exatamente para intervir nas barreiras comportamentais que o Matheus falou. Então, hoje a gente achar profissionais qualificados, né, que tenham algum curso em análise de comportamento, em análise de comportamento, que consigam fazer esse manejo comportamental, assim, hoje em dia é difícil. É difícil achar um profissional que, ao mesmo tempo que eles falam que incluem dentro da atividade física, acaba que eles não dão conta de fazer isso quando a gente pensa numa turma, né? Então, hoje o que a gente vê dentro de um cenário, né, de esporte para pessoas com deficiência, de programas, a maior parte do grupo, né, é típico e aí inclui, às vezes, 1, 2 crianças atípicas. E muitas vezes eles não conseguem fazer, de fato, essa inclusão. Então, isso é uma das coisas que a gente vê acontecer. Uma outra barreira em relação ao espaço também. Hoje a gente vê que alguns grupos maiores, né, de esporte, às vezes são muito longe, então a acessibilidade dessas famílias para ir para esses lugares fica muito complexo dentro da dinâmica que elas já têm, às vezes em relação à terapia, né? É algo que é complexo. Outra coisa é individualizar o tratamento também. Então, muitas vezes, não é porque o esporte ele acontece em grupo que o objetivo ele vai ser totalmente em grupo, ele tem que ser individualizado. Então, quais competências a gente tem que trabalhar com cada criança para que o grupo funcione, né? Então, ter esse olhar individualizado também eu acho que é uma questão que vira uma barreira para um bom funcionamento de um programa de esporte, tá? Eu acho que É muito nessa linha. Aí. Eu vou pedir permissão para te complementar aí, porque as barreiras elas são inúmeras, né? Tem programas comportamentais, enfim, falta de oportunidade, né? Que a gente vê muitas das vezes, a gente já escutou vários relatos aqui no Espaço Céu,
de famílias que colocaram numa natação, colocaram em algum esporte, alguma atividade física, mas que não era um local próprio e preparado, né, para receber o indivíduo com essas condições de saúde. E com isso acaba gerando até uma frustração nas crianças e nas famílias, né, em relação à atividade física. Porque a criança não se adapta, não consegue fazer, enfim, desregula e coisas do tipo. E não tem benefício efetivamente, né? Porque acaba que é um dinheiro jogado no lixo e tá ali só estressando a criança, gerando frustração. Isso, a longo prazo, pode ser cada vez mais prejudicial, né? Porque a criança pode gerar uma repulsa em relação à prática da atividade física, né? A realização do esporte. Então, a gente ter locais que tenham capacitações, que tenham supervisões, a necessidade de uma supervisão também é extremamente relevante, né? Você ter alguém acompanhando, alguém elaborando uma atividade física. Porque assim, eu aprendi, quando eu estava fazendo a pós em medicina do esporte, a atividade física ela tem que ser prescrita. Então, pô, você tem que saber exatamente o que você tem que fazer, o tempo de atividade física, quanto que você tem de variabilidade na frequência cardíaca para você poder ver quanto você está gastando de energia, quanto que está tirando de benefício, o tempo que você fica praticando, enfim. E é importante uma atividade física ser prescrita, né? E de acordo com a necessidade de cada indivíduo, de acordo com o gosto de cada indivíduo, acho que é muito nessa linha. Uma outra barreira também que eu acho que é importante, que eu já tinha até citado antes, o Matheus falou também, as atividades de tela, né? Então as crianças e adolescentes hoje em dia têm preferência por hábitos que são hábitos sedentários, né? Que é ficar mexendo no tablet, no iPad, no celular, enfim. Isso é uma coisa que acaba restringindo esse interesse e essa aptidão pela atividade física. Então, a partir do momento que você transforma num ambiente acolhedor, onde as crianças estão conseguindo realizar de acordo com um grupo, elas estão se sentindo incluídas, né, naquela atividade, naquele esporte específico, passa a ser uma motivação diferente para as crianças, para que elas queiram continuar fazendo atividade física e cada vez mais não sintam tanto a necessidade de estar mexendo em tela, em telefone, enfim, que seja, né? Eu acho que essas coisas são muito, muito relevantes, assim. E a gente vê que é uma coisa que no meio é muito difícil, né? Da gente achar locais próprios específicos que a criança ou adolescente tenha um esporte bem específico, adaptado, modificado, né? Algo assim. O ambiente e o profissional preparado para receber essa criança é vital, porque se não tiver essa preparação, a criança pode achar até um estímulo aversivo e passar a odiar fazer esportes, como você falou. Então, assim, ter essa preparação é fundamental. A gente pensa também nos esportes, as crianças fazem, às vezes, um trabalho intensivo. Elas vão na escola à tarde e clínica de manhã todos os dias. O esporte, às vezes, é uma válvula de escape para desestressar, para ser algo mais leve. E acaba, por conta desse despreparo, se tornando mais um ambiente aversivo para essa criança. Então, não tem não alcança o objetivo, né, que a gente queria com essa prática. Não, e uma vez aversivo, acaba que a gente entra num looping, como a gente falou. Então, acaba que com certeza vai ser um adolescente que vai ser sedentário, que não vai ter motivação, né? Acaba perdendo motivação, às vezes, nas próprias atividades motoras, né? Porque a gente tem que mudar esse comportamento motor dessa criança, né? A gente trabalha com comportamento. Então, gera uma frustração pra gente, porque a gente indica atividade física e aí não foi satisfatório, e vem uma insatisfação para a família, porque a família fica extremamente frustrada de, às vezes, ter que desmatricular a criança porque não deu certo e não acha um local específico que trabalha tanto essa parte comportamental quanto essas competências motoras. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado, sabe? Quando a gente fala de esporte, quando a gente coloca isso como qualidade de vida, porque pode ser desastroso dependendo da forma como que é feito. É isso. Tá. Tem um comentário aqui da Cris, que eu vou dar uma lida. Calma aí, ó. O Miguel, por exemplo, tem dificuldade em atender comandos para um grupo. Ele precisa de comandos direcionados. Tu quer comentar isso, Elis, ou a gente fala mais depois?
Então, e aí eu acho que entra um pouquinho do que a gente já ia falar hoje, né? Do que seria isso dentro de um esporte, né? Então, olha só, ele tem dificuldade em uma competência, né? Que é de entender comando. Se a criança ela não entende um comando, ele tem que ser muito direcionado a ele, dentro de um esporte que ele é só adaptado, igual eu falo com os meus colegas de trabalho, né? Pensando, por exemplo, num basquete. A gente vai adaptar o basquete. Então, a gente vai colocar, às vezes, a cesta mais embaixo, para um cadeirante, por exemplo, conseguir lançar a bola. A gente está adaptando esse esporte. Quando a gente modifica, ele é uma modalidade, o esporte modificado é uma modalidade de intervenção. Então, a gente vai ensinar competências que são precursoras para o esporte adaptado. Então, a gente vai ensinar ele a atender comando, vai fazer toda uma intervenção, né, para a parte cognitiva, para a parte comportamental, para a parte de linguagem, para a parte das competências motoras de regra, a regra de jogo. Então, a gente vai trabalhar competências anteriores para que ele consiga fazer o esporte adaptado em um outro momento. Então, eu acho que, nesse momento, eu acho que é importante a gente definir, né, a diferença do que seria o esporte modificado e o esporte adaptado. Então, o esporte modificado, Cris, ele vai agir exatamente nisso aí, vai preparar, no caso, né, na pergunta, né, o Miguel, para uma modalidade de esporte, para que ele consiga entender a regra daquele esporte que seja eficaz, que ele se sinta motivado para executar. E pensando na questão do esporte modificado, a gente vê que tem um caráter muito mais terapêutico do que esportivo. Então, quando o esporte adaptado é uma modalidade, tem Paralimpíadas, tem regras, já está tudo pronto lá no script, essa adaptação para essas pessoas. Quando a gente fala no modificado, é em relação a tratamento. Quais são os objetivos dentro do perfil dessa criança que a gente precisa trabalhar para que ela atinja habilidades para estar inserida nesse esporte. Então tem essa diferençazinha. Bom, tem mais alguma coisa para colocar em relação à diferença? Porque eu acho que é um tema muito importante, assim, porque a galera não sabe. Não sabe assim, a diferença do esporte adaptado e o esporte modificado. E é bom trazer o que realmente significa isso para que as pessoas possam entender e saber a hora certa, né, de qual atuar em cima de cada um deles. Tem mais algo? Até na literatura, quando a gente vai procurar sobre, né, qual que é a diferença de esporte adaptado e modificado, muitas pessoas não sabem, porque é um estudo bem recente. É até um grupo da UFMG, que tem um grupo que chama Sport Stars, que é coordenado pelo professor Hércules, que eles estudam esporte para pessoa com deficiência. Então, eles estudam várias escalas avaliativas que podem ser aplicadas dentro do esporte. E eles começaram a ver que crianças e adolescentes neurodivergentes com diversas condições de saúde, né, quando eles entram para o esporte, muitas vezes eles não têm pré-requisitos de compreensão cognitiva, assim, de compreensão de regra, de habilidades de socialização, a parte de comunicação. Muitas vezes eles, né, têm que utilizar CAA, por exemplo. Então, tem algumas competências que precisam ser trabalhadas anteriormente para irem para um esporte adaptado, né? Então, não adianta, por exemplo, como por exemplo no basquete, né? A criança não consegue quicar a bola. Como que ela vai jogar o basquete se ela não consegue quicar a bola? Então, a gente trabalha no esporte modificado, o quicar a bola, para que depois ela possa ir num esporte modificado, num esporte adaptado, como por exemplo o basquete. Então, a gente trabalha algumas habilidades que antecedem para que essa criança consiga realizar, para depois ela ir para um esporte adaptado. E isso é feito através de avaliações. A gente faz avaliações, a gente aplica escalas padronizadas para ver quais competências as crianças, né, e os adolescentes precisam para ir para um esporte. Que é o que a gente vê na nossa prática clínica, né? Muitas delas, como a Cris falou, o Miguel ele precisa de um comando muito direcionado, muitas vezes ele não consegue compreender regra. Então, por exemplo, dentro da prática clínica, né? Eu tô com um paciente que ele começou a fazer aula de jiu-jitsu e aí o professor pediu para ele segurar a outra criança, né, que tava lá. E ele falou assim, não, segurar vai machucar, não vou segurar, não vou segurar. E nada fazia ele segurar, então a gente tem que estudar
essa perspectiva do que é o segurar, né? Que não vai machucar. Então, como é que a gente trabalha essa competência para que ele consiga desempenhar um bom papel, por exemplo, do jiu-jitsu, né? Então, fazer essa avaliação, tanto comportamental quanto de estrutura e função de corpo, ele é muito importante para ser eficaz dentro do esporte. Outro desafio é o ambiente, né? O trabalhar, o segurar, lá no judô tá tudo bem, no jiu-jitsu tá tudo bem segurar, mas em outros ambientes escolares já não. Então talvez essa seja outra dificuldade, né, de regras. E foi até engraçado assim o relato assim, não, segurar não. Então eu já aprendi que não pode fazer isso. Muito bom, muito bom. É legal trazer isso porque realmente a pessoa não sabe, então é bom trazer esse conhecimento. Elisa, eu quero que você me responda o seguinte: é necessário uma avaliação médica? Essa daí eu deixo pra você. Eu já aprendi que não. Não, não necessariamente, mas assim, eu acho que é importante, porque eu vejo que muitos pacientes, às vezes, podem ter uma outra condição de saúde associada. Então, por exemplo, a gente tem casos de paciente que tem dermatite atópica e, às vezes, a mãe vai falar assim, eu tenho muita vontade que fulano aprenda natação. Né? Será que essa dermatite atópica ela vai ser impeditivo para essa criança entrar no programa de natação? Então, é importante uma avaliação médica, né, para a gente ver se vai ser bacana, se a gente pode direcionar para pensar em uma outra atividade, ou então, às vezes, se o paciente tem GTT, ou então, enfim, outras condições de saúde, a cardiopatia, né, que é comum na síndrome de Down, por exemplo. Então, a gente tem que ver essa variabilidade da frequência cardíaca, o tanto que a gente pode oscilar ela, né, para a gente se resguardar. Então, muitas vezes, alguns exames vão ter que ser realizados. Então, assim, eu acho que é muito bacana ter essa avaliação médica de liberação, né, da criança para a realização de esporte. O médico acho que pode explorar ainda mais. Tem uma escala na medicina do esporte que a gente usa e que é muito conhecida, que é a chamada avaliação pré-participação. Né? A gente usa muito nos adultos, mas ele também é adaptado para as crianças e adolescentes. Né? Tem perguntas como se você já sentiu dor no peito, sente dores para realizar algum tipo de atividade, enfim. E aí que é sempre legal você ter uma dimensão e aí para poder saber, né, será que eu preciso investigar algum tipo de coisa? Tem diretrizes europeia e americana. Uma fala que é obrigatório, isso já partindo para adultos, tá? Que você faça um eletrocardiograma, pelo menos, para avaliar se tem alguma questão cardíaca. Aí a outra defende que não precisa. Você só precisa fazer um exame complementar se tem alguma queixa, se tem algum histórico familiar, alguma coisa que você precisa investigar. E nas crianças menos ainda, né? A não ser que, como você falou, uma criança com T21, que a gente sabe que metade das crianças tem alguma malformação cardíaca. E aí esse é o tipo de criança que o médico que faz o acompanhamento de perto precisa saber se essa criança tem alguma coisa que incapacite ela de fazer atividade, ou então que precise de um acompanhamento mais próximo. Eu acho que é muito legal isso, né? Ter uma avaliação médica nesse aspecto, de sabendo alguma questão que ela possa ter além, né, do transtorno em si, enfim, de alguma síndrome ou algo do tipo, que possa ser um impeditivo ou coisas do tipo, né? Histórico familiar, coisas do tipo, para poder fazer uma complementação. Mas acho que isso já é feito no acompanhamento de rotina, de um pediatra, acho que mais do pediatra mesmo, né, que as crianças costumam acompanhar. E aí, isso por si só já caracteriza uma avaliação, já conhecendo a criança ou adolescente em todos os aspectos, a gente consegue já direcionar para a prática da atividade física, né, o famoso atestado. E aí eu acho que essa linha. A gente estava conversando, tinha alguma coisa também em relação à avaliação nutricional. Você acha também que tem algo relevante dentro disso ou não? Eu tenho até um exemplo nessa caminhada de atendimentos, né? O que não falta é exemplos, né? De uma criança que não estava rendendo assim um tratamento dentro da fisioterapia. Assim, a gente dava o estímulo, trabalhava com ela, fazia o protocolo certinho e não dava resultados. E aí a gente investigou a fundo e viu que ela tinha uma questão alimentar muito forte. Então, ela não tinha um aporte nutricional para esse músculo ter o desenvolvimento do estímulo que a gente estava dando.
Então, isso é muito importante também, da criança ter essa reserva energética para fazer a prática de atividade física, né? Aí a gente fala muito bem do trabalho de terapia alimentar, né? Que é fundamental para essas crianças que têm uma restrição muito grande e que sem esse suporte não evolui em nenhuma área do tratamento. Tanto que essa criança depois teve um desenvolvimento dessa questão alimentar e o tratamento como um todo fluiu muito bem, e na fisioterapia também. Então, assim, é outra questão que é muito relevante quando a gente vai falar de esportes, que aí o gasto energético é muito maior, porque é um dos objetivos do esporte, né? Na fisioterapia a gente não trabalha, o objetivo do gasto energético. Não é, tem um gasto, a gente precisa de um fortalecimento muscular, mas dentro de um esporte, gasto energético é um dos objetivos ali para ser trabalhados, né? Então, esse suporte nutricional é fundamental. Importantíssimo. Eu gosto de usar a expressão gestão 360. Né, mas que nada mais é do que o trabalho interdisciplinar, né, que é a físio se comunicar com o professor de atividade física, com o nutricionista e com o médico, para que todos estejam em comum acordo para que aquela criança, aquele adolescente, ele tenha a sua melhor performance na atividade, vamos dizer assim, né? É muito nessa linha. Pegando um pouco daquela pergunta que a Cris tinha dito, né, a gente sabe que geralmente o esporte, a atividade física são atividades em grupo. Mas mesmo sendo em grupo, a gente consegue ter resultados que sejam de forma individualizada e específica para aquela pessoa que está realizando essa atividade? Então, com toda certeza, porque eu acho que um bom programa de atividade física, né, de esporte, como eu falei, ele precisa ser direcionado e precisa ser avaliado. Então, da mesma forma que vai ter uma avaliação médica liberando essa criança, esse adolescente com um programa de esporte, ele vai passar por avaliações que a gente também vai mensurar as competências que essa criança, esse adolescente precisa ganhar para ter sucesso no esporte, né? Então, ele vai passar por uma avaliação, vai ter escalas padronizadas que vão ser avaliadas, né, para a gente conseguir, com sucesso, adquirir essas habilidades, né? Quando a gente fala de esportes e aí lembra lá da primeira pergunta de todos os benefícios, a gente vê como que é completa a prática de esportes. Então, assim, o mesmo estímulo, o mesmo esporte para as crianças trabalham em áreas diferentes. Então, às vezes uma criança tem um objetivo na questão mais social, a outra numa questão mais musculoesquelética, com o mesmo estímulo vai estar desenvolvendo essas defasagens que ela tem de habilidades. Então, assim, é possível o tratamento individualizado mesmo com um esporte em grupo, com um estímulo em comum com as outras crianças. Sim, sim. Até com uma atividade prescrita especificamente dentro de alguma atividade específica direcionada para aquela criança, onde você trabalha em grupo, mas com um objetivo de cada um individualizado, né? Eu acho que é isso. E o ideal é isso, é exatamente isso. É cada criança ter um plano terapêutico dentro do trabalho em grupo, que ao mesmo tempo é o mais complexo, né? Se a gente for parar para pensar. Que aí entra mais uma vez na barreira, né? Onde a gente acha um programa de esporte que tenha toda essa complexidade, né? De um direcionamento médico, de uma avaliação fisioterapêutica detalhada, tenho essas competências descritas, em que o plano é individualizado, mas eu trabalho em grupo, então, e com um professor que tenha um conhecimento nesse manejo comportamental. Então, são várias variáveis, tá vendo? Para a gente conseguir a efetividade do esporte. Aí muitas vezes, mais uma vez, vem os pais e vem com a frustração, não deu certo tal esporte pro meu filho. É porque a gente está, né, há 33 minutos falando de várias coisas para um sucesso de um esporte, né? E trabalhar isso é extremamente complexo e desafiador, né? É desafiador, é muito estudo envolvido. Eu ia usar justamente essa palavra, é muito complexo, né? Porque para você juntar isso tudo, para garantir que tenha a maior eficácia, a maior eficiência possível, é difícil, é trabalhoso, é custoso, custa a nossa sanidade mental também. Não é fácil, é muito desafiador, é muito desafiador. Desafiador. Qualquer criança ou adolescente pode realizar esporte? Com toda certeza, com toda certeza. O esporte, ele é para todos, né? Então, de fato, a gente precisa e necessita ter um esporte inclusivo, tá? E é para todas as idades, mas é isso, né? O que a gente estava falando. O ideal é ter toda essa estrutura
que a gente está falando. Se um gancho dessa estrutura se perde, talvez a gente perca o que o esporte tem a oferecer para essa criança. Então, assim, o esporte é para todos, mas que atinge a todos, tem que ter tudo isso que a gente preconizou até aqui. Sim, sim. Seguindo o modelo do esporte modificado, né? A gente vai entender quais são as barreiras dessa criança para estar fazendo a prática da atividade física, para aprender esse esporte, que não é fácil aprender um esporte, são vários conceitos que incluem questões cognitivas e físicas, para estar inserindo essa criança, preparando para ela estar pronta para realizar esse esporte. É isso. O esporte ele vem diretamente, ele tem relação direta com a inclusão, né? Porque através de todas essas questões que a gente trabalha, né, de obedecimento de regra, de socialização, isso vai trabalhando de outra forma, às vezes de forma mais lúdica ou de forma mesmo até mais séria, mais comprometida com os objetivos que você tem que cumprir e tal. Isso vai te incluindo cada vez mais, né? Vai te tornando, enfim, cada vez mais pertencente, vamos dizer assim, né? Se a gente pode falar. Tinha um mito antigamente que criança não podia fazer atividade física, não podia fazer musculação, era só, só brincar, a criança pode brincar. O brincar é importante se divertir realizando, praticando a atividade física, mas também é muito importante que a gente trabalhe coisas que vão ser, ao longo do tempo, importantes para a construção do caráter do indivíduo, vamos dizer assim, né? E aí, hoje em dia já está por terra, a musculação pode ser feita desde novinho, obviamente com dosagem de peso, etc. Isso tudo tem diversos benefícios aí que a gente sabe na literatura, né? Uma coisa que eu acho muito importante, que a gente não falou, a gente falou muito da avaliação médica, a gente falou da avaliação nutricional, mas talvez e possivelmente, ou com certeza, dependendo do ponto de vista, a avaliação fisioterapêutica ela é extremamente relevante para que a criança possa exatamente saber o que fazer naquela atividade física, para que seja prescrito adequadamente, como a gente já vem abordando, para que a atividade física não seja só vai lá, começa a fazer a sua atividade. Não, mas ela precisa ter a atividade prescrita, né, como a gente estava falando. Então, uma avaliação fisioterapêutica ela se dá de extrema relevância para que essa atividade posterior possa começar, né? E nada melhor do que 2 fisioterapeutas de ponta e de excelência para nos dizer a respeito dessa avaliação fisioterapêutica. E me conta a importância disso e como isso se dá. Como eu falei, né? Hoje a gente usa várias escalas avaliativas nacionais e internacionais que a gente aplica tanto nas crianças, né, e adolescentes, como nos pais também, porque os pais eles são muito importantes nesse processo. A perspectiva deles em relação ao esporte é muito importante para a gente, né? O que eles esperam do esporte para essa criança? É isso, é um momento que vai ser de lazer, é um momento para trabalhar as competências com prioridade, é um momento de socialização com prioridade. Então, essa demanda dos pais ela é muito importante para a gente. E hoje a gente tem escalas avaliativas que avaliam todas essas competências, tanto dos pais quanto para as crianças e para os adolescentes. Então, fazer uma avaliação fisioterapêutica é muito importante, porque aí sim a gente consegue mensurar esses objetivos, né? Muitas vezes eu vejo que os programas de esporte eles são muito amplos, é igual você falou, a criança às vezes entra no esporte e faz a atividade e nem é mensurado. Depois de tantos meses a gente sabe o que ele ganhou de competência? Muitas vezes não. Muitas vezes ele está ali fazendo a atividade e acabou, mas o que ele ganhou? O que exatamente ele ganhou com aquele esporte? Qual competência que você avaliou que antes ele não fazia e que agora ele faz? Tanto da parte cognitiva quanto da parte motora. Então é muito importante a gente ter esses objetivos de forma mensurada, até porque a gente está lidando com um grupo. Então trabalhar em grupo não quer dizer que a gente vai fazer, apesar da mesma atividade, a gente vai ter um plano terapêutico para cada paciente. Então essa avaliação ela é primordial, exatamente para trabalhar o plano individualizado daquele paciente, né? Então é isso, hoje a gente tem várias escalas avaliativas, isso dá para ser feito dentro de uma avaliação fisioterapêutica, mas é sempre importante um acompanhamento disso também para a gente saber se aquele esporte, aquela atividade física está sendo eficaz dentro dos objetivos que a gente traçou inicialmente. Eu ia falar justamente isso, Lisa, porque nessa avaliação terapêutica você vai meio que
vamos dizer assim, prescrever o que aquela criança tem que cumprir de objetivos, enfim, durante a prática da atividade física. Mas qualquer criança pode fazer qualquer atividade física, qualquer esporte, ou tem alguns scores de aptidão, vamos dizer assim, algumas escalas que direcionam a criança especificamente mais para natação, para uma luta, para uma dança, para uma atividade de circuito, algo específico. Porque não pode chegar e falar, não, quero fazer isso, tem que fazer isso. Não, é porque vai depender muito da individualidade daquela criança, daquele adolescente, não é dessa linha? Isso, então, o que eu vejo, assim, dentro da minha prática clínica, dentro da minha avaliação, né, da nossa avaliação, aliás, fisioterapêutica, eu utilizo muito uma avaliação que chama de classificação internacional de funcionalidade. Dentro dessa avaliação, a gente vê muito essa parte de atividade e participação. A participação é o que essa criança mais gosta de fazer. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que gosta muito, por exemplo, de piscina. Adora água do chuveiro, adora banho, ela adora água. Então eu já sei que a motivação dele vai ser na água. Então, assim, dentro da minha avaliação, por mais que o pai fale assim, eu quero que ele aprenda judô, jiu-jitsu, não sei, é uma luta. Mas será que não seria interessante para a gente aumentar essa motivação, a gente começar, por exemplo, com a natação, ou fazer concomitante natação e jiu-jitsu? Então, o principal direcionamento disso é ver qual é a maior motivação da criança, né, dentro do esporte, o que ele mais gosta de fazer. Então, a criança, se ela tem esse poder de escolha, dá esse poder de escolha para essa criança, porque é isso, a gente trabalha com motivação o tempo todo. Escutar a família também, né? Então, se a família vem com essa demanda, a gente estudar junto, em conjunto mesmo, né? É um estudo em conjunto, não é uma definição do terapeuta falar qual atividade essa criança vai fazer. Obviamente, dentro da avaliação, a gente consegue ver algumas competências que ainda precisam ser trabalhadas. Então, precisa de mais fortalecimento muscular, talvez para a gente ter sucesso em tal atividade. A gente direciona. Mas o principal fator é a motivação da criança e família, né? E aí a gente ajuda dando uma direcionada, né, dentro da avaliação. Os objetivos da família sempre são levados em muito conta. Assim, nas minhas avaliações mesmo, eu falo, olha, eu observei isso e isso, a gente precisa trabalhar. Mas e de você? O que você precisa, o que você quer ver de mudança? Porque é aí que a gente vê habilidades que ele vai ganhar, que vai mudar no dia a dia da rotina dessa família. Quando a gente está falando de um esporte, e a gente falou de todas as barreiras, de quão é complexo um esporte, com suas regras, com as habilidades que a criança precisa ter para desenvolver, quando a criança tem uma aproximação maior com uma piscina, é muito mais fácil dela aprender, porque ela está ali engajada na atividade. Então, assim, se ela não gosta de contato físico e eu quero que ele faça judô de qualquer forma, vai ser muito mais custoso para essa criança, para ela desenvolver nesse esporte. Ao contrário de uma natação, por exemplo, que ela ama a água. Então, esse direcionamento é importante, não assim, preto no branco, não, ele vai fazer natação porque ele gosta de água. Não é isso. Mas pensando no custo para adquirir as habilidades, quando a gente faz uma atividade que a gente gosta, é muito mais fácil, né? Sim. É isso. É perfeito, Matheus. Gostei da complementação. A partir do momento que a gente tem atividade prescrita, que o indivíduo, vamos dizer assim, ele precisa realizar, né, lá de preferência com recorrência, com compromisso, com disciplina, não faltar, etc, etc. É legal que a gente acompanhe a evolução e o progresso de tanto em tanto tempo. E como isso se dá através de uma avaliação fisioterapêutica, em quanto tempo é o ideal assim que a gente faça novamente uma avaliação, uma reavaliação, para ver o quanto que aquela criança progrediu, quanto que ele evoluiu, ou o que ele não evoluiu, por que ele não evoluiu, e como que a gente pode passar por cima dessa não evolução do ponto de vista assim, então, o que está acontecendo? E o que eu posso fazer para que ela evolua nesse aspecto? Mas aí, para isso, é importante que a gente faça um acompanhamento, né? E qual é a importância dessa reavaliação? Quanto tempo que é legal que isso aconteça? Então, quando a gente fala de reavaliação, normalmente a gente faz reavaliações trimestrais, né? E é super importante essa reavaliação, porque a partir daí a gente consegue... lembra, a gente falou que a gente mensura
todos os objetivos, né, antes de começar o esporte. Então, a gente traça o plano terapêutico junto com a família. Então, tem as demandas que aparecem, né, nas escalas avaliativas e as demandas familiares. E aí a gente começa o esporte. Depois de 3 meses, a gente reavalia e vê se a criança ou o adolescente teve ganhos, né, após a intervenção com o esporte. E aí a gente senta novamente com a família, olha, ele teve esse ganho, isso aqui precisa melhorar. Tem mais alguma demanda que você acha que seria bacana? Sentar com o professor também, né? Olha, o que você acha que, né, que a gente pode adequar, que a gente pode melhorar? Então, é muito importante porque é onde a gente, de fato, vê se o plano terapêutico foi tudo bem, se ele conseguiu adquirir essas habilidades, essas competências. É um momento que a gente está com a família, então a gente escuta, escolhe, acolhe, né? E coloca dentro do plano terapêutico os objetivos dele também. E, mais uma vez, escuta na reavaliação a família para ver o que a gente pode melhorar, se a gente agrega mais alguma outra atividade, né? Quais foram os perceptíveis ganhos, né? Uma das coisas que é interessante, da primeira pergunta, né? Muitas crianças, elas melhoram em habilidades de atividade de vida diária, sabe? Em casa. E muitas famílias, às vezes, percebem isso pós-intervenção com o esporte. Então, às vezes, a criança fica mais organizada dentro de casa, passa a participar mais de atividade de vida diária, com coisas que ela não fazia. Então, muitas vezes, eles ganham competências que às vezes nem estão em avaliação. Então, que é muito legal a gente colocar isso, porque bate muito com, às vezes, o plano terapêutico dessa criança dentro da intervenção. Às vezes, aba, bem reconduteia, ou então em outra terapia dessa criança. Então, a gente vê outros tipos de ganho que às vezes a gente nem estava ali sensível na avaliação. Então, é muito importante esse momento da reavaliação, sendo ela feita trimestralmente, né? Fora a adaptação ao esporte mesmo. Nesses 3 meses, ela desempenhou bem, ela se desenvolveu, ela atingiu habilidades para estar avançando nesse esporte, ou não, é melhor a gente tentar um outro estímulo para ver se ela se adapta melhor. É importante essa frequência maior de reavaliação para a gente estar acompanhando mais de perto, né? Esse passo a passo. Sim. Cara, é até difícil complementar alguma coisa depois que vocês falam, né? Então, a Cris falou muito isso aqui no chat com a gente, sobre a importância de ter locais especializados, né? Para que possam fazer esse acompanhamento adequado, etc. Mas o que é importante, assim, um local que tenha essas atividades, esse esporte? O que é importante ter de estrutura, de programa esportivo, para que isso seja o mais eficaz possível? Eu acho que depois de tudo que a gente falou, né, obviamente, um espaço, e aí com profissionais qualificados, né, principalmente que entendam essa parte, né, comportamental principalmente, né, que possa fazer, né, a avaliação fisioterapêutica, que eu acho que é imprescindível, né, para a gente mensurar essas competências. É muito importante a gente ter a presença também, né, do coordenador de caso desses pacientes, né, da gente poder ter essa troca com o coordenador, porque aí sim, ele vai ter feito toda a análise funcional desse paciente, e a gente vai conseguir, né, fazer um manejo de comportamento mais eficaz, muitas vezes. Eu acho que ter suporte também, eu acho que o professor, como ele está com uma turma grande, né, eu acho que se pudesse ter um suporte de um outro professor, né, um professor auxiliar, talvez, ali dentro dessa turma, talvez poderia dar um suporte ali para ele, né, pensando que a turma às vezes é maior. Um acompanhamento fisioterapêutico, eu acho que fazer essa reavaliação, né, como a gente falou, eu acho que é crucial para a gente ver se de fato o programa de esporte está adequado para aquela criança e está atingindo a demanda familiar. Isso é muito importante também. Mais alguma coisa, Matheus? Não consigo te complementar agora, não. Você estava falando aí, falta isso. Eu falei, não cumpriu o checklist. É isso aí. Eu acho que isso, João. Eu acho que... E uma das coisas que eu acho que é importante também é a gente ter o contato com os principais terapeutas, né, com os terapeutas da equipe, né, dos pacientes, porque muitas vezes eles já estão em intervenção intensiva, já tem os objetivos dentro da terapia, então o que o esporte pode somar a isso, né? E aí entra em tudo que a gente falou aqui nessa live, né, nessa complexidade toda do que é o esporte. Mas eu acredito que isso seria essa estrutura seria eficaz assim, para o esporte modificado.
E é muito difícil a gente encontrar um local preparado com essa estrutura toda, né? Então, assim, é uma carência que a gente encontra de ter um lugar com suporte para o desenvolvimento das crianças nesse esporte. É isso. É uma das barreiras, né, que a gente citou mais cedo. Temos aqui mais uma pergunta fixada da Cris. Da próxima vez eu vou fazer uma video call com ela, tá? Porque só ela que está interagindo com a gente, ela está aproveitando para tirar dúvida. Muito bem, Cris, legal você estar aqui com a gente nessa live toda. Ela traz aqui para a gente uma pergunta que é da seguinte forma: geralmente, quantas crianças por grupo? Isso depende muito. Né? Tem uma definição. Não tem uma definição, principalmente, por exemplo, na natação a gente trabalha com um grupo menor, né? Pra te falar a verdade, Cris, pouquíssimos, assim, eu conheço hoje em Minas um lugar que tem uma estrutura assim, de esporte modificado para crianças neurodivergentes, crianças e adolescentes neurodivergentes. E aí entra diversas condições de saúde, tá? Hoje a gente pensando no que a gente tem hoje, por exemplo, num grupo de judô, por exemplo, ou jiu-jitsu, é um grupo de 10, mas aí é isso. Normalmente é o quê? 8 crianças típicas para 2 atípicas, né? Hoje a gente pensa em esporte modificado, a gente coloca todas as crianças atípicas, né? E aí a gente faz avaliação, aplica, por exemplo, uma escala que é o CARS, que a gente consegue colocar o nível de suporte, né? Colocar uma... para que fique seguro para o professor auxiliar, pensando na melhor estrutura de um esporte modificado, tá? Então, por exemplo, não tem como colocar 10 crianças dentro de uma natação. Isso não traz segurança para o professor, né? Nem para o professor auxiliar. Então, depende da modalidade, né? Depende da modalidade, depende do grupo, depende da avaliação, depende de muitos fatores. Por isso que para um esporte rodar, ele tem que ser muito bem construído. E por isso que muitas vezes vem a frustração de não dar certo, porque é isso. Hoje os esportes, né? A estrutura deles é isso. Um judô, 10 crianças, 2 atípicas, mas muitas vezes o professor não dá conta dessas 2 crianças atípicas e aí elas acabam não sendo incluídas e desmatriculando, por exemplo. E essa pergunta de questão de número de crianças por grupo bate muito no esporte, né? Esportes coletivos, a gente precisa de mais crianças para rodar essa simulação ali que a gente está trabalhando. Natação já é algo mais individualizado, quando a gente pensa, por exemplo, no esporte individual. Tênis, que é dupla, menos pessoas por grupo. Então, assim, varia muito também em relação ao esporte que está sendo trabalhado. É isso. Ó, a gente está chegando já aqui no final da nossa live. Faltam 8 minutinhos antes que o Instagram bana, não sei nem se existe essa palavra. Alguém mais tem alguma pergunta aí para fazer? Que a gente possa interagir? O momento é agora, hein? Não é todo dia que você tem 3 pessoas aqui desse porte para poder te dar esse suporte ao vivo. Enquanto não vem as perguntas, eu vou falando uma coisa aqui. Primeiro, se você não é paciente nosso, você tem um familiar, acompanha o Espaço Céu, segue, né, as nossas redes, porque a gente vai trazer cada vez mais conteúdos do esporte, né, mostrando a relevância, a importância, trazendo conhecimento, que isso é um dos nossos propósitos, né, que é educar a sociedade como um todo, para que cada vez mais a gente possa fortalecer a inclusão. Então segue para a gente acompanha a gente, para a gente estar sempre trazendo essas informações, interagindo. E se você já é nosso paciente, ou se você não é nosso paciente, mas já veio visitar o Espaço Céu alguma vez, vou reforçar aqui o convite para o dia 22, que a gente vai fazer um evento. Cris, escuta essa. Você abordou a gente ano passado em relação a eventos, né, de ter coisas que a gente possa fazer para as nossas crianças, para as nossas famílias, para os nossos adolescentes. E esse evento surgiu muito também escutando, te dando voz, né, do que você trouxe para a gente. A gente tem trabalhado em cima disso esse ano. Trazer mais esses eventos, trazer esse momento, né, de socialização entre famílias, entre as crianças. E esse evento de esporte veio muito através disso também. Então, vai ser muito legal esse dia. O Matheus e a Elisa planejaram um dia, assim, sensacional mesmo, assim, com muitas atividades. Não vou dar muito spoiler, vou deixar mais pro dia, né? Vai ter muita coisa bacana, muita atividade interativa, muita coisa que envolva esporte.
Então, a gente já tem bastantes inscrições nesse dia, faltam pouquíssimas vagas, acho que faltam mais 20 das que a gente tem liberação. Então, Cris, ou outras famílias que estejam aqui com a gente, se eu estou falando da Cris, foi porque quem eu vi. Estimula a galera a vir, porque vai ser um dia muito bacana, de muita interação, muita atividade, muita alegria, muita felicidade, enfim. Esse dia vai ser bem bacana, estejam conosco, tá bom? E se você não é nosso paciente, você ainda não veio visitar a gente, marca a visita nas próximas 2 semanas, que aí você pode ser convidado a estar no evento no dia. Porque é só isso, porque se você não é nenhuma dessas 2 opções, você não vai poder estar nesse evento. Mas enfim, vocês querem complementar alguma coisa? Falar algo mais? É só que às vezes é uma carência mesmo, pensando na clínica, né? A gente atuando lá na fisioterapia, muitas vezes a criança atinge, né, os objetivos e a gente vai falar para o pai, olha pai, vamos buscar um esporte para ele. E aí a gente acaba caindo nessa barreira de que não tem um esporte que vá acolher da melhor forma essa criança. Então, assim, ela acaba estagnando nas habilidades motoras. Assim, na fisioterapia, ela está super bem, pode ir, mas ela precisa de mais, precisa dos estímulos que o esporte traz. E ter um local adaptado para isso é fundamental para a gente ter a segurança desse passo além, né, da terapia para o esporte. Né? E o que às vezes eu sinto que acontece também é que muitas vezes o nosso paciente tem muito vínculo com a gente, né? E às vezes passa um tempo, né, na nossa agenda fazendo a intervenção, cria esse vínculo e tem essa dificuldade de generalizar os ganhos para outros ambientes, né? Eu estava conversando com a mãe hoje em relação a isso. O quanto é importante essa generalização. E o esporte é o melhor lugar para isso, né? Principalmente porque a gente vai estar trabalhando no grupo. Quando a gente pensa em fisioterapia e psicomotricidade, a gente está ali no 1 para 1. Então tem um vínculo absurdo, né, nosso com o paciente e a gente sabe manejar o comportamento dele. Né? Quando está com outras crianças, a demanda vira outra. Aí a gente vai ter outras demandas para trabalhar. Então, assim, o tanto que é importante essa socialização, esse momento em grupo, trabalhar essas competências para generalizar em todos os ambientes, né? Isso eu falo muito com as minhas famílias. A gente precisa trabalhar isso em conjunto, né? E é isso, a fisioterapia e a psicomotricidade, ela trabalha até um ponto. Depois que passa aquele ponto, beleza, e agora? O que a gente vai fazer? Então, a gente precisa cada vez mais, né, estudar e querer ter um ambiente que seja dessa forma como a gente falou aqui, né? Para de fato as nossas crianças elas terem motivação para entrar em programas de atividade física e manterem com a qualidade de vida plena, né? É o que a gente mais quer. Bom, é isso. Para mim, o sucesso da minha terapia, do meu tratamento, é quando a criança generaliza. Não adianta nada a criança saber todas as habilidades motoras possíveis dentro do ambiente terapêutico. Eu quero que ela expanda isso para a vida dela, que virem habilidades da vida dela, que ela tenha uma integração na educação física, que ela esteja junto com a turma ali numa atividade. Não adianta nada ali no papel de terapeuta paciente ela fazer tudo lá dentro e depois não replicar, né, nos contextos de vida diária dela. Então, assim, eu acho que a eficácia do tratamento é isso, é quando a criança transcende esse papel de terapia para as habilidades para a vida diária dela mesmo. Sem dúvida. É isso. Então, faltam 2 minutinhos antes da gente acabar aqui nossa live. Pratiquem esporte, pratiquem atividade física, não só as crianças, como os pais também, porque também Exatamente. Os filhos. Os terapeutas também. Os terapeutas também. Eu já fiz o meu hoje de manhã, eu tô com um fuso horário aqui horrível. Pra mim é como se fosse meia-noite e meia, eu tô quase caindo de sono aqui já. Vou nem conseguir jantar, vou pra casa, tomar banho e dormir, porque amanhã eu tô no céu de novo. Mas é isso, pessoal. Queria agradecer muito a presença de vocês dois, tá? E o agradecimento ele vai além da presença de vocês hoje na live, vai a toda a dedicação de vocês ao Espaço Céu, tá? E aí já que um agradecimento público, não se acostumem com esse tipo de coisa. Profissionais incríveis, e a gente tem extremo orgulho de ter vocês na nossa equipe. Eu acho que vocês percebem muito isso, até a posição que cada um dos dois vem ao longo do tempo conquistando e que conquiste cada vez mais. Estejam sempre com a gente, que seja eterno quanto dure.
Obrigado, tá? Pela dedicação de vocês. Obrigado por ter disponibilizado o tempo de estar aqui com a gente nessa live. E é isso. Pessoal, aguardamos vocês no evento. E quem não vai poder estar no evento, siga o Espaço Céu e aguarde outras novidades, tá bom? Obrigado, um beijo. Boa noite. Obrigada, João.